Irmãos, eu vou falar a respeito do vídeo anterior que eu fiz sobre Adão, ao qual as pessoas não dão o devido valor ao que ele fez, porque não tem muitas coisas escritas a respeito dele, mas já é para vocês perceberem que Adão viveu 900 anos e como não tem nada escrito a respeito, né? Mas é para vocês perceberem que Adão ele fez a vontade do Pai, porque ele errou, mas depois ali o Pai diz o que ele deveria fazer, né? Então, é só ler o pouco que tem e perceber que ele viveu a vida dele e que a partir do momento que ele errou, ele seguiu fazendo toda a vontade do Pai. Por isso que não falam a respeito de Adão e antes tem dúvidas se ele obedeceu. Irmãos, ele errou, mas é como eu falei para vocês, ele se arrependeu e ali ele procurou fazer toda a vontade do Pai. E aqueles que fazem a vontade do Pai, irmãos, não são falados, como o próprio filho dele. Porque está tudo escrito aqui, mas as pessoas se negam a entender que a vontade do Mestre, do Filho do nosso Pai, o Messias, o Emanuel, não está sendo feita. Por isso que ele disse que outro viria em seu próprio nome e a esse ouvir, que é o Jesus Cristo, ao qual Moisés fala. E a lei que Moisés deixou foi para matar o nosso Messias, o Emanuel. Porque essa é a lei que os saduceus, os fariseus usaram para matar ele. Aquele que se fizesse filho do Pai deveria ser morto. Aqui eu vou ler um pedacinho para vocês perceberem a diferença. Mateus 21, a partir do versículo 28, tá, irmãos? E que vós parece, um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo filho, disse-lhe a mesma coisa. Mas esse respondeu, não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo, declarou-lhes o Messias, o Emanuel. Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino do Pai, porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmos vendo isto, não vos arrependestes. Afinal, para acreditardes nele, as pessoas não querem crer naqueles que o Pai enviou, e sim querem seguir assassinos. Por isso que a gente está dizendo aqui para vocês. Adão, ele errou, mas depois ele se arrependeu, ele fez a vontade do Pai. Aqui está um exemplo para vocês. A gente deve se arrepender e deve buscar fazer a justiça dele, que é repartir o pão, a palavra. Agora, irmãos, aqui, ó, o capítulo 22 de Mateus. De novo entrou o Messias a falar por parábolas, dizendo-lhes, o reino dos céus é semelhante a um rei, que celebrou as bodas de seu filho. Então veio seus servos chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com este recado, dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos. Eles incendiou a cidade. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para a encruzilhada dos caminhos e convidai para as bodas a quantos entrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupcial. E perguntou-lhe, amigo, como entrastes aqui, sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes, amarrai-o de pés e mãos, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então percebam a diferença, irmãos, que todo aquele que está fazendo a vontade do Pai está aqui falando para vocês a palavra. E aquele que se bota contra é porque não tem a verdade, não ouve, não busca, não entende. Antes faz a vontade do mundo, que é buscar as coisas do mundo.
E o que a gente quer é que vocês percebam a diferença, porque a palavra ela veio com toda a contaminação, mesmo tendo sido montada por homens, ó. Eu uso a palavra para ler para vocês, porque está escrito aqui, irmãos. Com toda adulteração, podem ter trocado o nome dele, mas a partir do momento que a gente descobre a verdade, a gente tem que fazer a vontade do Pai. E se o Pai enviou o nome do Filho dele pelo profeta e pelo anjo Gabriel, a gente deve obedecer ao Pai, e não a homens que nada sabem. Antes são cães gulosos que nunca se fartam. Isaías ele falou a respeito disso, o nosso mestre também, porque ele disse: há um só pastor, e esse pastor é o Filho do Pai, ele veio do Pai. E quando a gente fala que ele é filho de Davi, a gente está negando que ele veio do pai. Então percebam a diferença, porque como eu falei para vocês, José não gerou o Messias. Ele foi um pai de adoção, mas o nosso mestre, ele teve o pai, aquele que está no céu. Ele veio do pai, ele voltou para o pai, e ele está só aguardando o momento dele voltar. E se vocês lerem Daniel, como eu falei para vocês, a volta dele vai ser só no fim, nos 1335 dias. Mas a mulher tem um lugar preparado, está escrito em Apocalipse 12. Então basta vocês lerem e verem que a gente está falando se é mentira. Porque a gente não ganha nada mentindo para vocês. O intuito aqui é a salvação e o reino. Ao qual eu falei para vocês que fazendo a vontade do Pai a justiça, o amor ao Pai e ao próximo, a gente acrescenta um tesouro no reino do céu. Mas esses homens que nunca se fartam, eles estão buscando o quê? Se pôr de tropeço para vocês, assim se tornando assassinos espirituais, porque não professam a verdade e não falam a respeito do reino para vocês, tá bom? Um forte abraço a todos, busquem ler, busquem a verdade, que a porta estreita e o caminho é o nosso Messias, o Emanuel. E Jesus Cristo, o significado é Jeová salva, Javé salva, o Senhor salva. Nada a ver com o nosso Pai eterno, irmãos. Percebam, o Pai está no céu. Foi assim que o nosso Messias Emanuel falou para a gente falar. Quando quiser falar com o Pai, Pai que está no céu. E que, como eu falei para vocês em Atos 17, o Pai não habita em templos feitos por mãos de homens, ele habita em nós. E se a gente é a habitação do Pai, a gente tem que fazer a justiça dele, obedecendo o que ele pediu através do Filho. Um forte abraço a todos, paz.